Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai dar início então ao terceiro bimestre, né? A nossa apostila do terceiro bimestre. E vocês não têm ela aí com vocês, né? E eu também não tenho ela em papel aqui comigo. Então a gente vai ter que usar a apostila que tá no plural, tá? Nas aulas, durante as aulas, eu não vou pedir para vocês ficarem abrindo ela, ficar olhando lá, porque vai dar muito trabalho, né? Vocês ficarem com uma aba do YouTube aberta, uma aba do plural, vai dar muito trabalho para vocês. Então eu tenho ela aqui e eu vou tentar passar o máximo de coisa na lousa possível, tá? Desenhar, para vocês não terem que fazer isso, tá? De ficar olhando no YouTube, olhando na apostila, tá bom? E aí, vocês vão ter que entrar nela só nas tarefas de casa daí, tá? Que daí eu vou passar a tarefa de casa pra vocês fazerem. Aí vocês vão ter que entrar lá pra achar a tarefa e fazer elas no caderno, tá bom? Então eu peço que vocês peguem um caderno de matemática de vocês, que daí a gente vai usar bastante o caderno agora, tá? Que tudo que a gente vai fazer vai ser no caderno. Então, a apostila ali, na página 300, ela vai começar um capítulo chamado Exploração no Plano Cartesiano. Então vocês se lembram do plano cartesiano? Eu desenhei isso aqui que a gente vai fazer um exercício nele, tá? E aí ele vai comentar que vocês aprenderam no sexto ano a colocar ponto no plano cartesiano, tá? Então ele vai relembrar algumas coisas que vocês aprenderam. Aí ele vai falar sobre a distância entre pontos no plano cartesiano, tá? Então pode escrever aí. Não é entre dois pontos, tá? É entre pontos. Pode apagar esse 2 aqui. Distância entre pontos no plano cartesiano. É isso que a gente vai ver hoje, ok? Então ele fala assim, ó. Em anos anteriores, você aprendeu a marcar pontos em um sistema de coordenadas cartesianas, a partir de valores de suas coordenadas. Utilizando esses conhecimentos, pode-se descrever uma figura geométrica sem a necessidade de desenhá-la, o que muitas vezes é bem prático. Por exemplo, podemos descrever um polígono informando as coordenadas de seus vértices. Então, se eu falar para você 3 vértices, tipo assim, o vértice 1, 2, o vértice 5, 7 e o vértice 2, 9. Você sabe que você tem 3 pontos, então você tem 3 vértices. Que figura que a gente forma com 3 vértices? Um triângulo, então a gente sabe que a partir desses pontos a gente tem um triângulo. Se eu falar para você 5 vértices, você sabe que a gente vai ter um pentágono, tá? E assim sucessivamente. Dessa forma, muitos problemas da geometria são enunciados com auxílio de um sistema de coordenadas. Nesses casos, pode ser importante calcular distância entre pontos que compõem as figuras envolvidas. Então, a partir desses pontos, a gente monta uma figura. A gente pode desenhar a figura no plano cartesiano, como a gente também pode não desenhar. E só através dos pontos, só através das coordenadas, a gente consegue calcular a distância. Por exemplo, então, ele vai dar os pontos de um triângulo pra gente, os vértices do triângulo. Sem desenhar, apenas com os números dos vértices, a gente consegue saber a medida de cada uma das arestas do nosso triângulo, tá? Então, esses pontos, o plano cartesiano, ele vai ser muito importante pra gente calcular medidas, tá? Sem ter muito trabalho. E aí ele fala assim, um exemplo disso é apresentado no problema a seguir. Aí lá na página 301, ele dá um problema pra gente assim, ó. Um terreno tem o formato de um quadrilátero convexo, cujos vértices, em relação ao sistema de coordenadas cartesianas, com as medidas dadas em metros, têm coordenadas A, 8, 11. Então, ó, a coordenada A é 8, 11. Coordenada B, 32 e 1. Coordenada C, 0 e 1. E a coordenada D, 0 e 5. Então, a gente tem esses pontos aqui, tá? O proprietário do terreno pretende construir uma cerca contornando todo o terreno. Qual deverá ser o comprimento em metros da cerca? Então, ele tem esse terreno, ele vai colocar cerca em todo o terreno dele. Qual que é o comprimento dessa cerca? Bom, tá aí o problema. Aí ele fala assim, nos itens a seguir, você vai desenvolver uma estratégia para calcular a distância entre dois pontos no plano cartesiano, o que permitirá
resolver o problema proposto, tá? Então ele vai dar algumas estratégias que a gente vai fazendo até chegar à conclusão desse problema, que é saber quantos metros de cerca a gente vai precisar para construir, para contornar o nosso terreno, tá? O nosso não, né? O dele. Aí ele dá um retângulozinho azul que ele fala assim: você já estudou? Daí ele vai falar: ó, um sistema de coordenadas cartesiana usado para localizar os pontos de um plano é composto de dois eixos perpendiculares entre si, o eixo das abscissas e o das ordenadas. Então ele está só relembrando que a gente tem um eixo aqui e um eixo aqui. Eles são perpendiculares, né? Ou seja, formam um ângulo de 90 graus. Esse eixo aqui, que é o eixo X, ele é o eixo das abscissas. E esse eixo aqui, que é o eixo Y, é o eixo das ordenadas, tá? O ponto no qual os dois eixos se interceptam é a origem do sistema de coordenadas. Então, eles se interceptam aqui, né? Esse ponto aqui é chamado de origem, que é o nosso ponto zero. Observe na figura que os eixos coordenados dividem o plano em 4 regiões, denominados quadrantes. Então, ali na apostila de vocês, ele tem assim, ó. Tem o eixo de coordenada dessa forma, x e y. Aí ele mostra que aqui é o primeiro quadrante, aqui é o segundo quadrante, aqui é o terceiro quadrante e aqui é o quarto quadrante. Ok? Isso aí vocês já aprenderam, tá só relembrando. Um plano no qual foi definido um sistema de coordenadas cartesiano recebe o nome de plano cartesiano, tá? Então, isso aqui é um plano cartesiano, ok? Nas coordenadas do ponto A, essa daqui, ó, 8 e 11, que nome se dá ao valor 8 e ao valor 11? Então, eu quero que vocês escrevam no caderno de vocês o seguinte, ó. Escrevam isso aqui, distância entre dois pontos no plano cartesiano, e põe aí, página 301, que agora a gente já tá na 301. Deixa eu só olhar pra ter certeza aqui. É a 301. Aí vocês vão colocar número 1. Eu não vou colocar aqui porque não vai caber, tá? Porque eu não quero apagar isso aqui que eu vou fazer com vocês. Então põe aí, número 1. Aí no número 1 ele pergunta que nome que dá as coordenadas A ao valor 8 e ao B. Então, como que é chamado o 8? O 8 ele tá no X, não é? Lembra que sempre o primeiro é o X e o segundo é o Y. Então, aqui a gente tem o X e aqui a gente tem o Y. Então, põe, o 8 é chamado de abscissa e o 11 é chamado de ordenada, tá? A abscissa se escreve A-B-S-C-I-S-S-A-S, tá? Abscissas não, coloque só no singular, né? Abscissa, tá? Então é SC e depois é 2 S, tá bom? Não é porque é aula de matemática a gente tem que errar no português, né? Tem que acertar no português também. Tá? Então coloca aí. O valor 8 é a abscissa e o valor 11 é a ordenada, ok? Agora, pausa esse vídeo e desenha esse plano cartesiano aí. Então, no número 2, vocês vão desenhar esse plano cartesiano aqui, tá? Pausa aí e desenha. Terminou de desenhar, vamos continuar. Usando a régua, represente o sistema de coordenadas, represente o terreno no sistema de coordenadas a seguir. Então, agora a gente vai desenhar o nosso terreno aqui. O que eu fiz? Eu fiz ele de 4 em 4, porque eu tentei fazer, porque a gente vai usar o 32 aqui. Eu tentei fazer até o 32, ficou muito feio o meu desenho, tá? Porque vai ficar muito grande. Então, eu fiz de 4 em 4, tá? Vocês também copiaram o meu, fizeram de 4 em 4 também. Então, vamos lá. Vamos desenhar o ponto 8, 11. Aonde que ele tá? Então, ele vai estar no 8 para X, ó. O 8 para X tá aqui. E no 11 para Y. O 12 não tá aqui, a gente pode dividir ele em 4 partes, certo? Então, ó, aqui é o 8, aqui é o 9, o 10 e o 11. Então, o 8 tá aqui, o 11 tá aqui. Então, aqui é o nosso ponto A, ok? O nosso ponto B tá no 32 e 1. Então, o 32 tá aqui e o 1 para Y. Então, ó, 1, 2, 3, 4. Então, o 1 vai estar mais ou menos aqui, tá? Vou ir um pouquinho mais pra cima. Então, esse é o nosso ponto B, ok? O ponto C tá no 0, 1. Então, o 0, vamos dividir aqui em 4 partes. Então, o 1 tá aqui. Então, o nosso ponto C está aqui.
E o ponto D tá no 0,5. Então, 0, o 5 vai estar aqui, ó, 1, ó, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o 5 vai estar aqui, ok? Então, aqui tá o nosso ponto D. E aí, a gente vai ligar, vocês vão ligar usando régua. Eu, como não tenho uma régua grande, vou ligar a mão livre, tá? Mas, por favor, vocês usem régua, tá bom? Então, aqui, ligo o ponto A. O C vai ligar com o B. E o B vai ligar com o A. Fica mais ou menos assim, tá? Então, formamos aí o nosso quadrilátero, ok? Tem que ficar assim o de vocês, tá bom? Só que mais reto que o meu, né? Muito bem. O número 3 fala assim: para resolver o problema proposto, é preciso determinar as medidas dos 4 lados do terreno. Porque a gente descobriu que esse aqui é o nosso terreno. A gente quer colocar a cerca no terreno inteiro, não quer? Então eu tenho que saber quanto mede isso, quanto mede isso, quanto mede isso e quanto mede isso, para eu poder colocar a cerca no terreno. Então, qual é o comprimento do lado BC e do lado CD? Então, por enquanto, ele só vai pedir desses dois, do BC e do CD. Qual que é a medida do lado do BC? Ó, o BC não vai do 0 até o 32? Então, o nosso lado BC, ele mede 32 metros, tá? Esse é o número 3. E o lado CD mede quanto? Ó, ele vai do 1 até o 5, não é? Então, do 1 até o 5 a gente tem quanto? 2, 3, 4, 5. Então, ele vai medir 4 metros, tá? A gente tá trabalhando com metros aqui, porque ele falou no exercício que é em metros. Então, do 1 até o 5, a gente tem 4 metros, ok? Então, são essas medidas. Aí, na número 4... Aí, na número 3, ele dá uma informaçãozinha assim, ó. A obtenção das medidas dos lados BC e CD foi facilitada pelo fato de que esses lados são paralelos a um dos eixos coordenados, o que não acontece com os outros dois lados. Por isso, será necessário desenvolver outra estratégia para encontrar o comprimento de AB e AD. Então, a gente conseguiu calcular aqui porque ele está paralelo ao eixo X. E esse daqui também está paralelo ao eixo Y. Agora, como que a gente determina, por exemplo, a medida de AB? Qual que é essa medida aqui? Porque não tem como a gente pegar uma régua e medir, né? Porque a gente não está fazendo uma escala real. Então, não tem como a gente determinar essa medida assim, né? Olhando já e ver qual é a medida. Então, a gente vai precisar de uma outra estratégia, que é o que a gente vai fazer na número 4. Na representação do terreno que você fez no item 2, construa usando régua um triângulo retângulo ADP, cuja hipotenusa seja o segmento AD. Então, AD é nossa hipotenusa. Ele quer agora que a gente construa um triângulo retângulo chamado de ADP. Como que a gente vai construir? Tem duas formas, tá? Esse aqui é a nossa hipotenusa, né? Tem que ser um triângulo retângulo, então eu vou ter que trazer um cateto pra cá e um cateto pra cá, certo? Aí aqui é o nosso ponto P, porque ele fala pra chamar de ADP. Outra forma, eu poderia ter feito pra cima, né? Ó, aqui e trazer pra cá. E aí nosso ponto P ficaria aqui. Mas eu vou deixar só uma forma pra gente fazer, tá? Não vou fazer com as duas, não. Tá. Quem que é a coordenada do nosso ponto P? Ó, o nosso ponto P tá aqui, né? Quem que é ele para X? É o 8, né? E quem que é ele para Y? Ó, ele tá junto com o ponto D. Quem que é o D lá, o Y em D? É o 5, né? Então, ele vai ser 8 e 5, ok? Então, o nosso ponto P vai ser 8 e 5. Então, na letra A, tá? Então, isso aqui é a 4, letra A, tá? Pode colocar o ponto P, 8 e 5. Aí ele fala, utilizando o triângulo ADP, encontra a medida do lado AD. O que eu vou fazer aqui? Eu vou apagar aqui em cima,
que a gente só vai usar daqui pra baixo agora, tá bom? Então eu vou apagar aqui pra gente fazer os cálculos ali em cima, sem ter que apagar o nosso plano cartesiano, tá bom? Que a gente vai usar ele ainda. Então vamos lá. Então, a número 4, letra A, pediu o ponto P e a gente descobriu que é 8,5. Aí a letra B fala pra gente calcular a medida do lado AD. Então agora a gente vai calcular a medida de AD. Tá vendo, ó? A gente já calculou esse segmento, já calculamos esse segmento. Faltou o AD e faltou o AB. Então, a gente, com esse triângulo retângulo que a gente construiu, a gente vai conseguir calcular a medida de AD, tá? Então, como que a gente faz isso? Usando o teorema de Pitágoras. Quem que é a nossa hipotenusa aqui? É o AD, que é quem a gente quer descobrir. Então, AD ao quadrado é igual aos catetos ao quadrado. Então, AP ao quadrado mais PD ao quadrado. Então, o AD é quem a gente quer descobrir, certo? Então, vou deixar ele aqui ao quadrado. Qual que é a medida de AP? Ó, o AP aqui, ele tá no 5 e ele vai até o 11, certo? Então, do 5 para o 11, a gente tem quantos metros? 6 metros. Então, aqui a gente tem 6 ao quadrado. E o PD? O PD vai do 0 até o 8. Então, aqui a gente tem 8 ao quadrado. Tá? Então, o nosso AD ao quadrado é igual a 6 vezes 6, 36. 8 vezes 8, 64. Quanto que é 36 mais 64? 100. Então, o nosso AD é igual a raiz quadrada de 100, que vai dar 10. Então, o AD é igual a 10 metros. Entenderam? Muito bem. Agora, a gente vai usar a mesma estratégia para calcular agora a medida de AB. Então, eu quero que vocês copiem isso daqui, tá? Que eu vou apagar pra gente fazer o AB, tá? Eu vou apagar aqui em cima pra ter mais espaço. Então, vamos lá. Agora, número 5. Agora, a gente quer calcular, então, o AB. Então, vocês se lembram que pra gente calcular, a gente tem que formar um triângulo retângulo, ok? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou prolongar agora esse segmento aqui, ó, até aqui, tá? Agora, o meu ponto é Q, que ele vai chamar, tá? Na verdade, ele não colocou Q ali, não. Fui eu que coloquei um Q, tá? Então, vamos chamar todo mundo aqui de Q, tá? Ó, formei um triângulo retângulo. Essa aqui é minha hipotenusa, que é quem eu quero descobrir. Quem são os meus catetos? Essa medida e essa medida. Qual que é? Então, vamos lá. Então, vai ser AB ao quadrado é igual a Q ao quadrado mais QB ao quadrado. Tá, o AB ao quadrado, o AB, quer dizer, é quem a gente quer descobrir, né? Então, a gente vai deixar ele aqui ao quadrado. Qual que é a medida de AQ? Então, a gente pode pensar, ó, o Q, ele começa no 1, não é? Porque ele tá na mesma direção do B. E o B, o eixo Y dele é o 1, não é? Então, ele tá no 1 e ele vai ter o A. O A tá em qual direção do eixo Y? Tá no 11, não é? Então, então ele vai do 1 até o 11. A gente pode fazer o seguinte aqui, ó. Colocar 11 menos 1 ao quadrado. Ou a gente podia fazer igual no exercício anterior, que a gente colocou direto 10, tá?
mas eu vou colocar assim de uma forma diferente para vocês verem que vai dar também, tá? E o QB? O QB tá aqui, né? Então, ele tá no 8 e aqui ele tá no 32. Então, você pode colocar 32 menos 8, que essa vai ser a distância dele, tá? É, 11 menos 1 vai dar 10. 32 menos 8 dá 24, né? Então, aqui a gente vai ter 24 ao quadrado, ok? Então, ó, a gente tá trabalhando, vamos relembrar, ó. Estamos trabalhando com esse triângulo aqui. Então, aqui ele tá no 1, no A e no Q, né? Do 1 até o 11. Então, ele tem 10 metros. E aqui ele tá do 8 até o 32. Então, ele tem 24 metros. 10 ao quadrado dá 100, né? E 24 ao quadrado. Vou fazer na calculadora aqui para ser mais rápido. Então, 24 ao quadrado dá 576. Se a gente somar 100 mais 576, dá 676. Então, o nosso AB é igual a raiz de 576. E qual que é a raiz quadrada de 576? É 676, né? Raiz quadrada de 676 é igual a 26 metros, né? Porque ele falou pra gente que tá trabalhando com metros, ok? Então, o nosso segmento AB é 26 metros. Pronto, gente, descobrimos cada um dos nossos lados, ó. A gente já tinha descoberto o CB, já tínhamos descoberto o CD, aí agora a gente descobriu o AD na questão 4 e agora descobrimos o AB na questão 5. E aí, na número 6, ele vai perguntar qual deverá ser o comprimento da cerca construída sobre o contorno do terreno. Então, é só a gente somar cada uma dessas distâncias que a gente descobriu. Então, vamos somar elas? Então, lá na número 6, ele fala qual deverá ser o comprimento da cerca construída sobre o contorno do terreno. Então, é só a gente somar. O BC tem 32 metros, o CD 4 metros, o AD 10 metros e o AB 26 metros. Então, se a gente somar, vamos chamar de C o comprimento, tá? Então, vai ser 32 mais 4 mais 10 mais 26. E isso daqui vai dar 72 metros, ok? E aí a última questão, que é a número 7, fala assim: no espaço a seguir, descreva a estratégia que você usou para calcular a distância entre dois pontos do plano cartesiano, cujas coordenadas são conhecidas. Esboce uma figura que ilustre sua explicação. E aí ele dá um retângulo pontilhado azul, né? Não um retângulo porque não tem um ângulo de 90 graus, né? Mas ele dá lá um pontilhado azul. E que aqui a gente esboça ali o que a gente usou, né, para construir. Pra gente achar as medidas dos pontos, a distância dos pontos, né? E aí ele pede pra gente desenhar, né? Esboce uma figura que ilustre a explicação. Então, o que acontece? Pra gente achar, a gente não usou um triângulo retângulo, a gente tinha lá um quadrilátero, mas a gente montou triângulos retângulos pra gente conseguir achar aquelas distâncias, não é? Então, vamos fazer isso, ó. Desenha aí um triângulo retângulo e vamos chamar os lados, então, de A, B e C. Como que a gente acha, então, cada um dessas medidas? Cada uma dessas distâncias. Qual que é a distância de A e B? O A e B, ele tá paralelo ao eixo Y, então é uma medida que eu já vou saber qual que é, né? E do B e do C também. E aí eu só vou ter que descobrir a hipotenusa. Então, a gente pode colocar aqui AC ao quadrado é igual aos catetos ao quadrado, né? AB
ao quadrado mais BC ao quadrado. Ok? Então, é isso que vocês vão colocar aí, tá? Aí, quando chegar a apostila de vocês, vocês vão lá no exercício número 7 e coloquem isso, tá bom? Aí, ele vai dar um exercício pra gente fazer sobre isso. Mas eu vou deixar esse exercício pra gente fazer na próxima aula, porque ele é um pouco longuinho. E se a gente for fazer agora, vai ficar muito longa essa aula de hoje, tá bom? Então, vai ser isso por hoje. Aí eu vou deixar uma tarefinha pra vocês fazerem, que está lá na página 307. E vai ser só o exercício número 1, tá bom? Deixa eu dar uma lida aqui nela pra vocês. Deixa eu achar ela aqui. Aí vocês abram a apostila, tá? No plural, pra vocês acharem esse exercício pra vocês fazerem, tá bom? Ele fala assim, ó. Um artista retratou uma escala, a visita superior de uma região de uma cidade. Nessa representação, o artista adotou o sistema de coordenada cartesiana, em que cada unidade de comprimento representa 100 metros na realidade. Então, quando vocês abrirem aí, vocês vão ver que o eixo X, ele vai do 1 até o 14. Só que a cada 1, ele representa 100 metros, né, que ele falou? 100 metros. Então, ó, do 0 ao 1, então vai dar 100 metros, 200, 300, 400, tá? E pra cima, vai do 0 ao 9. Então, vai ser 100, 200, 300, até o 900, tá? Aí ele deu lá uma cidade, vocês vão ver que é bem bonito ali o desenho, tá? Aí ele fala, com base na figura, calcule a distância real entre o prédio azul, que é o ponto A, e a estufa, que é o ponto B. Então, você vai achar lá o ponto A e o ponto B, vai calcular a medida. Pelo desenho, vamos supor lá, eu não sei, tá? Que eu não fiz ainda. Mas vamos supor que deu 5 metros no desenho. Então, na realidade, deu 5 metros não, deu 5 medidas, né? Unidades de medida. Então, vai ser 500 metros, tá? Então, a gente vai multiplicar por 100, ok? Aí eu vou fazer a letra B e a letra C. É tudo distância de pontos, tá? Que é o que a gente aprendeu a fazer hoje. Ok, pessoal? Então, façam aí essa tarefa de casa, tá? E na próxima aula, a gente continua lá o nosso conteúdo, fazendo os exercícios e corrigimos a tarefa de casa. Ok? Tenham um ótimo dia, uma boa semana aí pra vocês e até quinta-feira, tá bom? Tchau!